Franzé Silva, deputado Franzé, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Ele tem sido, Tássio Cruz, um importante articulador na sucessão municipal do município de Oeiras. É um defensor do nome do Solidariedade, inclusive lá na cidade, Tássio. Eliezer, a gente até conversava antes, né, de começar o quadro. Ele foi um articulador, né? Ele fez esse papel de emissário, né, para dialogar entre o Palácio de Karnak e Dr. Ailton, e assim tem sido em outros municípios. Eu diria que nem só em Oeiras, né? Se a gente for para outras cidades do Piauí, Franzé tem feito esse papel para apoiar, né, candidatos. Ele já deixou bem claro o seu objetivo de ser candidato a deputado federal em 2026, e para isso um bom candidato a deputado federal precisa de prefeitos, né? Precisa de votação expressiva, e Franzé tem feito isso em vários municípios. Alguns, o fato curioso, ele tem até apoiado candidatos que não são apoiados por Rafael, como inicialmente estava se desenhando em Oeiras. E agora, né, com esse anúncio deste acordo em Oeiras, volta a estar ao mesmo lado Rafael e Franzé, governador e Franzé, mas em alguns municípios. Eu olhava aqui fazendo uma lista, nós temos Lagoa do Piauí, Aroazes e várias cidades onde Franzé tem feito esse papel de projetar lideranças, projetar prefeitos, de olho, claro, em 2026, de olho em viabilizar a sua candidatura a deputado federal. Um emissário importante, que hoje ocupa uma cadeira muito importante de presidente da Assembleia, que faz esse papel, Eliezer, muitas vezes entre Karnak e candidatos a prefeito. Bom, João, eu gostaria que você avaliasse como é que está hoje a relação do deputado Franzé com o governador, considerando que tensões aconteceram quando o deputado Franzé estava como pré-candidato à prefeitura de Teresina. Apaziguada essa situação? Totalmente, uma relação de muita confiança, viu, Eliezer? O governador Rafael Fonteles e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Franzé, possuem hoje, de fato, uma parceria política. Um é da extrema confiança do outro. Claro que há uma certa independência, o deputado Franzé tem mesmo esse perfil de ser, de certa forma, centralizador no que diz respeito à gestão da Assembleia Legislativa, até porque é um novo comando num parlamento que estava há muito tempo, né, sob o comando do deputado Temístocles Filho. Então, Franzé tem aí, de certa forma, teve essa preocupação de mudar a cara do parlamento, né, de implementar o seu modelo de gestão, mas isso hoje não abala a confiança dele, a relação dele com o governador Rafael Fonteles. Pelo contrário, Rafael Fonteles tem na figura do presidente da Assembleia Legislativa um homem da sua confiança. Isso tem caminhado também para o cenário político. O deputado Franzé, como bem lembrou o Tássio, é pré-candidato a deputado federal, tem se aproximado muito, inclusive, do Solidariedade, até por uma questão estratégica, já que é um partido que é da base do governador Rafael Fonteles e que em muitos municípios do interior, o Partido dos Trabalhadores é alinhado a outros deputados. Então, Franzé viu ali nessa relação com Solidariedade uma alternativa para levar alguns de seus aliados para o partido. Acontece em Oeiras, mas acontece também em outros municípios. A gente lembra que lá, Dr. Ailton de fato, agora se consolida como o principal, como o único nome da base do governador Rafael Fonteles na disputa pela prefeitura de Oeiras. É uma cidade importante. Ao que tudo indica, a eleição lá não será fácil, será acirrada, mas Dr. Ailton reúne ali todas as condições de apresentar uma candidatura bastante competitiva no município, e tem em Franzé um grande articulador. Afinal de contas, é o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, e com essa parceria aí com Evaldo Gomes, deixou um grupo de Franzé muito próximo do Solidariedade. Até porque quando a gente olha para 2026... vou lembrar que as estratégias precisam ser repensadas. E o PT é um partido que já tem muitos deputados federais, né? O PT já elegeu uma bancada muito grande. Então, provavelmente, há que se pensar também num plano B, num plano C. O deputado Franzé sabe disso e tem no horizonte uma possibilidade remota de utilizar a Solidariedade para essa sua estratégia de chegar à Câmara Federal. Bom, lá em Oeiras,
o pré-candidato Ícaro Carvalho, filho do ex-deputado Assis Carvalho, recuou da pré-candidatura à prefeitura, mesmo depois de ter recebido o apoio público do governador Rafael Fonteles, e isso credencia, fortalece o nome do pré-candidato Ailton Alves, doutor Ailton, que hoje está afiliado ao Solidariedade. Sobre esse assunto nós ouvimos o deputado Franzé. Saída, unificação da oposição, lá nós temos possibilidades reais do governador Rafael Fonteles eleger um aliado, e o nome de Ailton é o nome mais aceito. Eu sempre digo, a eleição municipal, ela se encorpa, ela ganha volume quando o candidato mora na cidade. E o Ailton vem já de uma eleição de 2020 e é uma pessoa presente no dia a dia e no cotidiano de Oeiras. E isso faz com que a identidade dele com o eleitorado e com a população cresça. É por isso que ele está na frente das pesquisas. Agora, tendo ao seu lado, na campanha, o apoio do PT, do MDB, do Solidariedade, do Podemos, isso faz com que as possibilidades da vitória em Oeiras, de um candidato nosso ligado ao governo, seja real. Bom, Tássio Cruz, estratégica essa unificação da base em Oeiras para enfrentar o candidato do prefeito? Sem dúvida, Eliezer. Eu conversava na primeira participação com o Douglas que para mim é emblemático, para mim é sintomático esta aliança em Oeiras, é uma claríssima sinalização do que deve ocorrer em outros municípios. À exceção de municípios onde nós temos um candidato claramente ligado a Rafael e outro claramente ligado à Síria e à oposição, nestes outros municípios a expectativa e o acordo feito em Oeiras é que a sinalização é clara que o governador não vai entrar em divisão de duas candidaturas. Então essa história de filiar prefeito ou candidato ao PSD, candidato que não votou em Rafael na intenção de evitar desgaste, né, na intenção de evitar com que a máquina do governo atue em favor de A ou B, para mim essa ação em Oeiras mostra bem claro que o governador não vai aceitar esse tipo de acordo, o governador não vai aceitar esse tipo de situação. É bem claro, por exemplo, Oeiras, ele já tinha declarado apoio a Ítalo, mas decide, né, por um diálogo, Ítalo deixou bem claro que a sua desistência tem um componente direto do diálogo com o governador, ou seja, ele prefere recuar e escolher uma alternativa melhor do que entrar em uma divisão. Então, para mim é uma clara sinalização a esses prefeitos que estão tentando se filiar ao PSD para evitar desgastes com Rafael, eles podem colocar o cavalinho na chuva, porque o governador não vai entrar nesta situação e deve ter sim o seu candidato, deve ter sim o seu nome e vai fazer isso em vários municípios. A gente tem caso, por exemplo, como o de Piripiri, caso de José de Freitas, caso de Floriano e outros municípios onde Rafael sinaliza claramente, vai ter posição, vai ter candidato, independente dessa estratégia, eu diria que conservacionista do PSD de tentar atrair essas lideranças. Considerando, João Magalhães, que Ícaro Carvalho ainda é jovem, iniciou agora sua vida pública, ele demonstrou maturidade com esse recuo em nome de uma estratégia de grupo? Certamente, Eliezer. Quando o Ícaro colocou seu nome à disposição para concorrer à Prefeitura de Oeiras, ele era praticamente desconhecido, né? Ele era conhecido, na verdade, por ser filho do ex-deputado federal Assis Carvalho. Recebeu o apoio de Rafael Fonteles, projetava-se que ele teria um crescimento muito bom nas pesquisas, a ponto de ultrapassar o Dr. Ailton, mas isso não foi verificado na prática, muito porque a liderança de Dr. Ailton, ela é incontestável no município. Ele tirou uma votação muito expressiva nas últimas eleições e continuou trabalhando nesse projeto. Então, o eleitorado dele até pode simpatizar com o Ícaro, mas não vai deixar um candidato que já votou e que tem uma estrutura já consolidada para a campanha em nome de uma aposta. Ao recuar da candidatura a prefeito, Ícaro mostra exatamente que teve essa capacidade de dialogar com o governador Rafael Fonteles, com líderes políticos do Partido dos Trabalhadores e que, pela sua idade, ele é muito jovem, certamente ele já demonstrou que não tem disposição de ser o vice de Dr. Ailton, deve indicar um nome. Nos bastidores, pelo que a gente apurou, o nome pode ser o do ex-deputado Mauro Tapeti,
que é do MDB e que hoje pertence ao grupo político liderado ali pelo Ícaro Carvalho no município. Inclusive também, pelo que a gente apurou dos bastidores, há uma possibilidade real de, nesse processo de negociação, Ícaro ter, de certa forma, se apresentado, demonstrado interesse em, daqui a 2 anos, concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa do Piauí. Inclusive, tem ali o aval de alguns nomes do próprio partido, como do deputado federal Francisco Costa, que, para quem não lembra, é uma cria política, vamos dizer assim, do ex-deputado Assis Carvalho. Então, seria uma forma de retribuir o apoio que ele recebeu de Assis, apoiando o Ícaro em um projeto para deputado estadual. Tudo isso foi colocado, pelo que a gente apurou, na mesa de negociação, e Ícaro demonstrou bastante maturidade ao evitar ir para uma disputa, correndo o risco de prejudicar toda a estratégia da base do governador Rafael Fonteles. Só uma observação, Elias, rapidinho. Mauro vai a contragosto, né, João? Para o lado de Dr. Ailton. Lembrando que Dr. Ailton foi candidato em 2020 pelo MDB, acabou tendo um rompimento com o grupo dos Tapeti, e agora, caso seja Mauro Tapeti o nome, vai a contragosto esse acordo, não acordo de Oeiras, acordo em Oeiras, é preciso deixar bem claro. Para o Solidariedade, Tássio Cruz, enquanto partido que pensa em se expandir no estado do Piauí, qual seria o peso, a importância da Prefeitura de Oeiras nesse processo? É enorme, né, Eliezer? Eu conversava com o deputado Evaldo Gomes sobre isso. Ele lembrava que o seu grupo político já esteve em comandos de prefeituras importantes, né, como Luzilândia, Novo Oriente, mas para mim é um colégio emblemático porque, dentre estes outros colégios, eu acho que Oeiras é um dos que tem maior capacidade ali de aglutinar municípios próximos, né? Sim. É um colégio histórico, eu diria que é um colégio que traz, além, claro, dos votos, que podem ser, o número pode ser um pouco maior só que Luzilândia, né? Muito parecido os dois, mas traz essa representatividade de ter uma sigla pequena, que não tem essa representatividade nacionalmente, que o Solidariedade não tem, de MDB, de PT, de PSD, mas mostra que aqui no estado o projeto do partido vai fincando bem, né, ali suas pedras, né? Vai colocando bem ali sua sustentação e, claro, eu já falei isso aqui antes, isso casa muito bem com o projeto do Solidariedade, que já deixou bem claro, fazer um deputado federal em 2026, o que é difícil e que vai depender de prefeituras. Bom, tranquilizar mais uma vez a nossa audiência que o Douglas Cordeiro, apresentador, editor-chefe deste telejornal, teve um contratempo, um pequeno problema, mas superado. Tudo sob controle, amanhã ele estará aqui de volta com todo o gás para comandar o jornal O Dia News. E agora nós vamos sair de Oeiras para a cidade de União. Em União, há um clima de dissensão na ala oposicionista. O PT, como partido de oposição à atual gestão, já lançou seu pré-candidato, mas líderes insatisfeitos que estavam no PT com a escolha do nome que foi colocado, romperam com o partido e agora existe mais uma pré-candidatura alternativa no município. Sobre esse assunto, nós conversamos com o promotor aposentado Zé Osmar. Ele mesmo saiu do PT para o PSD e é pré-candidato à Prefeitura de União. Acompanhe. Arnão aceitou a escolha de Ramiro Saraiva como pré-candidato do PT à Prefeitura de União. O promotor aposentado resolveu trocar o PT pelo PSD para manter a pré-candidatura majoritária. Eu fui candidato a prefeito em União em 2020, pelo Partido dos Trabalhadores. E logo que terminou a eleição, né, eu lancei a minha pré-candidatura para 2024. E começamos a trabalhar isso. Quando chegamos agora, o ano passado, um grupo que tem hegemonia no diretório, decidiu que o candidato, o pré-candidato no caso, seria um outro companheiro lá, né? Que é, no caso, um vereador. E como nós tínhamos uma plataforma já lançada e as pesquisas indicavam que nós estávamos bem avaliados pela população de União,
eu resolvi sair do Partido dos Trabalhadores e ir para o PSD e manter a minha pré-candidatura. E assim nós estamos trabalhando lá com a expectativa de que vamos ter êxito nessa eleição. A expectativa é pelo apoio da cúpula estadual do PSD. As lideranças locais são muito importantes, elas são muito focadas, conhecem todo o município, conhecem toda a cidade, zona urbana e rural. E nós contamos aqui com o PSD estadual, né? Nós temos o deputado Georgiano, estadual, temos o deputado Júlio César, federal, e uma senadora, né, Jussara. Então, esse grupo está unido lá em união para que a gente possa ter êxito nessa eleição. E é com essa ideia de êxito, né, de mostrar o que nós somos capazes de fazer pelo município, na administração da prefeitura, que a gente está disputando essa eleição para ganhar a eleição. O município de União tem a tradição de não reeleger prefeitos, mas o pré-candidato Zé Osmar não se apoia apenas nesta cultura política. O mesmo defende um discurso propositivo para embasar a sua pré-candidatura. Eu penso que o povo deve analisar a capacidade demonstrada durante a campanha daqueles que pretendem administrar o município, né? Então, comparando a minha capacidade, que eu acho que tenho, com aquele que está dirigindo o município, penso eu que eu tenho mais condições, né, de dar resultados mais efetivos para o nosso povo. Por isso, nós temos, assim, a certeza de que vamos ter êxito. Bom, a tradição de não reeleger, tudo bem, é verdade, mas não trabalho com isso. Tá aí, João Magalhães. Considerando essa dissensão na oposição, pode acontecer o inédito? O prefeito Gustavo Medeiros pode chegar à reeleição desta vez? Olha, Eliezer, pode sim. O cenário lá, inclusive, pelo que a gente tem apurado, de certa forma é favorável à reeleição do atual prefeito Gustavo Medeiros, que seria aí, pela primeira vez, a cidade de União reelegeria um prefeito no município. Agora é interessante também que o PSD tem sido alternativa para todo mundo, né? Em alguns casos, como em Floriano, Oeiras, Piripiri, é a alternativa do time daqueles que não votaram no governador Rafael Fonteles, mas que querem, de certa forma, tentar numa estratégia de se aproximar do governo do estado. E também tem o caso de União, em que José Osmar fez o caminho contrário. Ele já é da base do governador Rafael Fonteles, já era do Partido dos Trabalhadores, mas por não ter espaço na sigla para lançar a candidatura, optou pelo PSD para tentar se viabilizar e chegar no comando do município, mostrando que o PSD, de certa forma, tem uma estratégia bastante forte para disputar a prefeitura no maior número de municípios possíveis. Agora, a pré-candidatura de José Osmar, de fato, é uma candidatura desafiadora. Nas últimas eleições, ele tinha o apoio de toda a base do governo do estado, mas não logrou êxito contra Gustavo Medeiros. Agora se apresenta como uma espécie de alternativa, tanto ao grupo que hoje comanda a prefeitura, quanto também à candidatura de oposição pelo Partido dos Trabalhadores. É uma cidade muito importante, para lembrar que a União é uma cidade polo, exerce uma influência sobre municípios ali, Lago Alegre, Miguel Alves e tantos outros aqui na região norte. Então vamos aguardar para ver como é que o cenário lá vai ficar mais definido. Bom, para encerrar a edição de hoje, nós vamos acompanhar detalhes de como foi a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa para debater a situação atual do transporte público intermunicipal. Há questionamentos em relação ao preço da tarifa, a quantidade de ônibus disponíveis para esse serviço. Categorias se manifestaram sobre o assunto. Vamos acompanhar. O Pedro é estudante do ensino médio e precisa se deslocar diariamente do município de Altos para Teresina. Ele relata dificuldades para conseguir pagar a passagem, que chega a R$10. Todo mundo vai ter que estar no próximo ano fazendo uma faculdade, né? Tem muitos estudantes que vão fazer faculdade e ficam um pouco meio, né, ali acumulado o tanto do dinheiro da passagem pra gente, né? Porque quem trabalha é os nossos pais para estar nos transportando da cidade para o município, né? Que é para estar dando um futuro melhor para nossa família futuramente. Então acaba que um salário, como já disseram ali, né? Um salário 1.400 também não dá. Se for botar ali na ponta do lápis ou na ponta da caneta, não vai dar para estar no gasto no mês. É mais de uns R$400,
300 e pouco. O Sindicato dos Rodoviários cobra a realização de uma licitação para a prestação desse serviço. É mais desafiadora pelo sentido de ter muitas empresas irregulares no sistema. A gente tem pouquíssimas empresas que fazem parte do sistema regular, que são motoristas e cobradores de carteira assinada, e o pessoal da manutenção e do escritório, a gente poderia dizer assim. Então, para nós, é um desafio maior e a nossa preocupação é com relação à questão da licitação, porque a gente não quer que aconteça com relação ao transporte coletivo daqui de Teresina. Então, a nossa preocupação nesse sentido existe na nossa convenção que esses motoristas que têm ali mais de 5 anos na empresa, eles têm 2 anos assegurado que não pode ser colocado para fora. E essa licitação, como é que ela vai vir, de que forma é que ela vai vir, se vai abranger esses trabalhadores. E aí a gente tem essa preocupação, como é que vai ser feito. A gente sabe que tem empresas realmente que não têm condição de operar no sistema, mas aquelas que têm, se elas vão poder participar. A regulação deve envolver também o transporte alternativo. O STF determinou que fizesse essa modulação no estado do Piauí. Ok. Vai ser feito para os dois sistemas, o transporte alternativo e o transporte convencional. A discussão na Assembleia está se dando devido também à passagem. Foi para 25%. Então não tem como atender os estudantes, trabalhadores, que, principalmente do Grande Teresina. Está de parabéns à Assembleia, está de parabéns aos deputados, mas é uma vitória do Estado, uma vitória da categoria para regular um sistema que precisa ser licitado. A audiência encerrou com uma série de deliberações determinadas. Ficou estabelecido, vamos encaminhar a criação de um fundo de subsídio para trabalhador e estudante da Grande Teresina. Encaminhamos também a questão de analisar a tarifa do transporte da Grande Teresina, que eles prestam, as empresas prestam o serviço, apresentam os valores e esses valores são dados, são reajustados. Então nós vamos fazer uma análise, encaminhamos a suspensão desse reajuste, que estava previsto para maio, até que seja feita essa análise e também seja aprovado o projeto que está tramitando na CCJ, que é a licitação das linhas intermunicipais. Muito bem. Tássio Cruz, é um assunto que impacta diretamente o dia a dia dessas pessoas. E aí tem sempre aquele conflito de narrativas, de justificativas. As empresas querem mais subsídio, o governo exige um serviço mais eficiente. É uma situação que precisa ser resolvida. Precisa, e os deputados apontaram, né, Eliezer, a licitação, o fim do monopólio, que se realize uma licitação para cada município para tentar resolver esse problema. É triste, né? O estudante, a gente conversava, eu e você, com os estudantes, R$400 por mês só de passagem. Como é que estuda dessa forma? Salário mínimo aí, R$1.400. Então, outra medida importante que foi aprovada agora há pouco, a meia passagem para os estudantes, acabou de ser aprovado para os estudantes no Intermunicipal também. Vamos esperar que entre em vigor e que seja sancionado.